Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos chegando à reta final do nosso curso de consagração à Nossa Senhora, onde estamos lendo e estudando o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, de São Luís Grande Montfort, ponto por ponto. Hoje estudaremos o capítulo 8, a primeira parte dele, pela sua extensão dividida em duas partes, tá? Mas antes de iniciarmos, eu queria te convidar para a gente iniciar essa formação com uma pequena oração. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, capítulo 8. Na aula passada, nós vimos, sobre o capítulo 7, nós vimos sobre os frutos que essa devoção vai gerar na alma daquela pessoa que segue fielmente o que vive essa devoção, né? Quem segue fielmente essa devoção. Segue fielmente, tem que ser fiel para que é a devoção. E são 7 frutos, ou 7 efeitos que vai causar em nossa alma. O primeiro fruto ou efeito é o conhecimento e desprezo de si, né, de nós mesmos. O segundo fruto é a participação da fé de Maria. O terceiro fruto é a graça do puro amor. O quarto fruto é a grande confiança em Deus e em Maria. O quinto fruto é a comunicação da alma e do espírito de Maria. O sexto fruto é a transformação das almas em Maria, à imagem de Jesus Cristo. E o sétimo fruto é a maior glória de Jesus Cristo. Como eu disse, esse capítulo 8, por ele ser um pouquinho extenso, eu dividi ele em duas partes, tá? Hoje nós vamos falar justamente sobre as práticas particulares dessa devoção, onde a gente vai iniciar falando nessa aula as práticas exteriores e a próxima aula, que é uma mais curtinha, vai falar sobre as práticas interiores, tá? É um verdadeiro norte espiritual prático, tá? De grande valor que deve ser refletido e, se for necessário, a gente deve ler várias vezes, tá? Antes da gente iniciar, é importante a gente salientar um ponto, que é o seguinte: tanto a vida interior quanto a exterior tem a sua importância. Tá? A interior porque edifica a nossa alma, a nossa vida interior, de fato, mas também ela respalda, ela transparece para a vida exterior, né? Ajuda na nossa missionariedade. Já a nossa vida exterior, ela tem um respaldo missionário, né, de testemunho, e que muitas vezes serve para ser obra inicial que incentiva outras pessoas a serem missionárias também. Tá? E elas também exercem uma influência na nossa vida interior. Quando eu quero dizer que ela pode ser a ponta de lança, é porque muitas vezes as pessoas não têm um meio para exercer os seus talentos, dons, ou enfim, ou não sabem de forma prática como exercê-lo, né? E a gente, ao tomar essa decisão de exercer nossa vida missionária, nossa vocação, principalmente, nós devemos ser exemplos para que os outros também possam nos imitar. Só assim foi assim que os santos fizeram. É por isso que nós colocamos santos, nós canonizamos pessoas, né? Primeiro porque é uma questão de justiça, né? Aquela pessoa que ela foi uma santa, ela deve receber um lugar de privilégio, uma vez que sua vida foi uma vida heróica, né? E exemplar. Segundo, que é justamente por ser exemplar, ela deve ser um destaque
para que outras pessoas que não sabem o caminho possam enxergar naquela pessoa uma vida parecida, uma situação parecida com o que você está vivendo. E a partir disso você conseguir um direcionamento. Tá? É por isso que existem várias devoções, existem vários santos, diversos, centenas, milhares de santos conhecidos, fora os que não se conhecem, né? Tem isso, que são mais, né? Eu não consigo dizer o número porque é inimaginável, né? Mas estão todos no céu, tá? É o que Jesus vai dizer que sobre colocar um candelabro, não se coloca o candelabro abaixo do alqueire, né? Abaixo da mesa, coloca-se sobre para que possa iluminar o ambiente, né? Esse é o santo, né? Deus coloca um destaque nesse santo para que ele possa iluminar o ambiente e aqueles que estão na escuridão possam se encontrar iluminados, tá? Pois bem, a vida interior e exterior são importantes, tá? Fora que quando nós realizamos missões, nós evangelizamos o outro, nós também saímos impactados, tá? Por exemplo, se a gente for pregar em algum lugar, a gente for chamado para pregar em algum lugar, só de preparar aquela pregação, entrar no momento espiritual, oracional, você procurar um texto bíblico, meditar sobre aquilo, né? Você estudar o catecismo, estudar documentos, fazer orações, enfim, você organizar toda essa questão, você vai ser impactado também, tá? Você tem um crescimento espiritual. Então a vida exterior ajuda na interior também, tem esse aspecto. Qual que é a treta? A treta começa quando ou a vida exterior não tem um respaldo da vida interior, ou quando a vida interior ela não gera uma vida exterior, né? Porque no primeiro caso, onde a vida exterior não tem o respaldo da vida interior, nós estamos falando do farisaísmo, né? É a gente fazer nossas obras, né? Fingir que é bonzinho, né? Fazer doações, etc. Mas na nossa vida interior é uma bagaceira, né? Isso é o farisaísmo, que é condenado por Jesus, tá? Por outro lado, a vida interior que não gera frutos, não gera obras, já vai dizer as Sagradas Escrituras que uma fé sem obras é morta, né? Vai dizer a carta de Tiago, né? São Tiago. Então, ou é egoísmo dessa pessoa que tem uma vida interior, mas não respalda para a vida exterior, ou é egoísmo, ou é uma esterilidade, tá? Ou até mesmo uma falsa fé, tá? Uma falsa fé. Porque naturalmente uma fé verdadeira ela tende a ser fecunda, tá? Uma fé, ela é como um grão de mostarda, né? Que vai crescendo e depois vira uma árvore enorme e os galhos servem para que outras aves possam repousar, né? Esses galhos é justamente a nossa missionariedade, o efeito que gera na onda de outras pessoas, né? A nossa missionariedade gera sombra, gera conforto, gera crescimento espiritual na vida de outras pessoas. É galho para que aves possam repousar, né? É exemplo para que outras pessoas possam nos imitar e enfim, né? Então, ou é estéril, ou é egoísmo, ou é uma falsa fé, tá? Porque naturalmente a vida interior tende a ser fecunda. O que pode acontecer, que a gente precisa entender também, um detalhe, é que muitas pessoas, por imaturidade, tá? Pode ser isso também, ela não sabe como exercer essa missionariedade. Principalmente aqueles que são batizados, mas não crismados, né? Ou aqueles que já são crismados e não já receberam o auxílio, né, assistência do Espírito Santo para a missionariedade, mas por covardia, por falta de conversão, por, enfim, N motivos, não exerce a sua missionariedade e os dons que Deus lhe concedeu, tá? Então, é uma fé estéril, tá? Então, no caso daqueles que são batizados, o objetivo inicial é o crescimento na fé. Primeiro você tem que se preparar, você tem que saber qual é a sua fé, o que você pretende confessar, o que você pretende defender, né? O que você vai crer mais da sua existência. Posterior a isso, você vai saber defender, você vai saber divulgar, você vai para a missionariedade, tá? Aí vem a crisma e com o auxílio do Espírito Santo você o fará, beleza? Mais ou menos isso, uma questão mais abrangente, uma perspectiva sobre vida interior e exterior. E por que falar sobre isso? Porque a gente está no capítulo justamente que a gente fala sobre as práticas exteriores e interiores, entende? E São Luís, ele vai iniciar falando tanto quanto sobre isso, tá? Vamos ver o que ele vai dizer aqui no ponto 226, nesse contexto, né, que ele vai explicar. Embora o essencial dessa devoção se situe no interior, ela não deixa de ter várias práticas exteriores que não podemos descuidar, né? Seja porque as práticas exteriores bem realizadas auxiliam as interiores,
como eu disse, a missionariedade impacta na vida interior, seja porque ajuda um homem que sempre é guiado pelos sentidos a se lembrar do que ele fez ou deve fazer. Nós vamos ver isso daqui principalmente da corrente, né, da cadeia. A gente fala que é aquela correntezinha que o pessoal usa no pulso, né, mas pode utilizar no tornozelo, na cintura, no pescoço, enfim. Seja ainda pelo fato de colaborarem com a edificação do próximo, que as vê, toma como exemplo, tá? E se admira, enfim, quer fazer a mesma coisa, se sente motivado a fazer também. O que não ocorre com aqueles de caráter puramente interior, ou seja, aqueles que têm uma vida estéril, né? Tem uma vida interior, mas não tem uma vida exterior. Sendo assim, que nenhum mundano venha criticar nem meter o bedelho aqui para dizer que a verdadeira devoção se encontra no coração, ou que devemos evitar o que é exterior, onde pode haver vaidade, que devemos dissimular nossa devoção, etc. A eles respondo com meu mestre, que os homens vejam vossas boas obras, para que glorifiquem vosso Pai que está nos céus. A deturpação disso é a vaidade, né? Quando o objetivo não é a glória de Deus, mas a glória de si, aí vira a vaidade, tá? Então tem que ter esse cuidado na intenção e na execução. O que não significa que tenhamos de levar a cabo nossas ações e devoções exteriores com o intuito de agradar os homens e deles esperar qualquer louvor, como afirma São Gregório Magno. E isso não constituiria uma vaidade, mas por vezes as realizamos diante dos homens com o objetivo de agradar a Deus e, por conseguinte, inspirar outros a glorificá-lo, sem nos preocupar com os desprezos ou louvores dos homens. Ou seja, nosso objetivo é somente o que Deus está achando daquilo. Tá? O nosso objetivo é tão somente agradar a Deus, tá? Se os homens vão achar bom ou ruim, pouco importa. O que importa é o que Deus está achando, tá? Farei agora apenas um resumo de algumas práticas exteriores que não designo como exteriores porque sejam realizadas sem disposição interior, mas porque possuem algo de exterior para diferenciá-las das que são puramente interiores. Tá? E aí ele vai começar falando justamente do ato de consagração, né? Que a gente vai ver que ela é exterior, é um ato exterior de uma reverberação de uma devoção interior. Tá? Então a gente tem que ter isso muito claro. Vamos lá o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: primeira prática. Aqueles e aquelas que tiveram desejo de aderir a essa devoção particular, que não está ligado a uma confraria, embora fosse de se esperar, depois de terem, conforme afirmei na primeira parte dessa preparação ao reino de Cristo, dedicado no mínimo 12 dias a esvaziar-se do espírito do mundo, que se opõe ao espírito de Cristo, empregarão 3 semanas para ficar repletos de Jesus Cristo através da Santíssima Virgem. Esta é a ordem que poderão seguir. Então vamos lá. Aquela pessoa que quer se consagrar, ela vai fazer 12 dias preliminares de oração, tá? 12 dias. Eu vou explicar direitinho quando terminar essa primeira parte, tá? Mas vão rezar 12 dias para esvaziar do espírito do mundo que se opõe ao espírito de Cristo. E terminados esses 12 dias, vão seguir com 3 semanas para ficar cheios de Jesus Cristo através da Virgem Maria. Se a gente contar 12 dias com 3 semanas, 3 vezes 7, 21, 21 mais 12, 33, idade de Cristo, tá? É um número bonito, perfeito, tá? Enfim, ele vai explicar como a gente vai executar esses exercícios espirituais, tá? Ao longo da primeira semana, dedicarão todas as suas orações e ações de piedade para suplicar pelo conhecimento de si mesmo de si mesmos e pela contrição de seus pecados. E farão tudo com espírito de humildade. Para tanto, poderão, caso queiram, meditar sobre o que afirmei em relação ao nosso fundamento de maldade e considerar-se como lesmas, sapos, porcos, bodes e cobras. Ou então, essa frase de São Bernardo, né? Pensa no que foste, semente estragada, no que és, vaso de esterco, no que serás, criadouro de vermes. Com essas palavras, clamarão a nosso Senhor e ao Espírito Santo para iluminá-los. Senhor, que eu veja, ou que eu me conheça, ou veni Sancte Spiritus, né? Vinde Espírito Santo. Recitarão todos os dias a ladainha do Espírito Santo e a oração que a segue, e recorrerão à Santíssima pedindo-lhe essa grande graça que há de ser o fundamento das outras. E para isso restarão todos os dias o Ave Maris Stella e suas ladainhas. Então, na primeira semana, de preferência, o Veni Sancte Spiritus, né? A ladainha do Espírito Santo, o Ave Maris Stella
e a ladainha de Nossa Senhora, tá? Esse vai ser os exercícios da primeira semana, pedindo o quê? O conhecimento de si e a contrição dos nossos pecados, tá? Esse conhecimento de si é importante, tá? Porque a meditação é justamente do seu eu mal, tá? A confissão frequente, ela ajuda a isso, tá? Porque você vai se confessar e você confessa os seus pecados. Pô, isso, aquilo, X vezes, Y vezes, Z vezes, enfim. Aí você vai na próxima semana, você faz o exame de consciência, você confessa de novo. Aí você já fica aquela ponto de interrogação. Pô, não melhorei nada daquela última vez. Aí vai na próxima semana. Aí, pô, já melhorei isso, mas os outros não. Aí, enfim, você vai vendo que tem pecados que você tende a cometer mais e outros que você tende a cometer menos. E a partir daí você vai se conhecendo, sabendo onde você erra, sabendo que lhe cativa aquele pecado, como é o mecanismo para você pecar, né? Primeiro você acontece tal coisa, depois você fica remoendo aquilo, depois vai para tal coisa, aí enfim, você entende o mecanismo que acontece o seu pecado, né? E aí você começa a elaborar estratégias para você evitar esse pecado, tá? Então você tem um conhecimento de si. E junto a isso, né, dessa meditação de si mesmo, né, tem essa contrição dos seus pecados que a gente pede, que é uma graça do Espírito Santo, tá? Aí vamos para a segunda semana, né? Ao longo da segunda semana, eles se empenharão em todas as suas orações e obras de cada dia, bem como em conhecer a Santíssima Virgem, conhecimento esse que suplicarão ao Espírito Santo. Terão a possibilidade de ler e meditar o que afirmamos acerca disso. Recitarão, como na primeira semana, a ladainha do Espírito Santo e o Ave Maris Stella. E, além disso, um rosário todos os dias, ou pelo menos um terço nessa intenção. Então, 12 dias, 7 dias, primeira semana, né? E na segunda semana, ao invés de ser o conhecimento de nós, vai ser o conhecimento da Virgem Maria. E é isso que a gente vai pedir ao Espírito Santo. A gente vai continuar com a ladainha do Espírito Santo e o Ave Maris Stella, só que agora a gente vai rezar o rosário, ou o terço, pelo menos, tá? De acordo com nossa disponibilidade. E disposição também, tá, gente? Tem que entender isso, né? Que somos limitados. E a gente pode, inclusive, se a gente quiser rezar o rosário, pedir a graça para que a Virgem Maria nos ajude a rezar o rosário, né? Porque é difícil. Principalmente para aqueles que estão iniciando na fé ou coisa do gênero, é difícil, né? Rezar um rosário todo dia, né? Tem que ter uma fé mais fortalecida, né? Enfim, pedir para Nossa Senhora, né? Eles dedicarão a terceira semana, então já foi a segunda semana, né? Vamos para a terceira. Dedicarão a terceira semana ao conhecimento de Jesus Cristo, podendo ler e meditar o que dissemos a respeito e rezar a oração de Santo Agostinho, que se encontra no número 67. Com o mesmo santo poderão dizer e repetir incontáveis vezes por dia: Senhor, que eu vos conheça, ou então, Senhor, que eu veja quem sois, como nas semanas anteriores. Rezarão a ladainha do Espírito Santo e o Ave Maris Stella, e acrescentarão todos os dias a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Então, a gente pode meditar essa oração de Santo Agostinho, que está no ponto 67, eu posso até ler depois para vocês, daqui a pouco, né? E ficar meditando, né? Senhor, que eu vos conheço, ao longo do dia ficar pensando nisso, né? Ou Senhor, que eu veja quem sois. E aí, no dia, a gente vai rezar, durante a terceira semana, a ladainha do Espírito Santo, o Ave Maris Stella e a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, tá? E aí, ao final dessas 3 semanas, a gente vai se confessar, né, e comungar na intenção de entregar-se a Jesus na qualidade de escravos de amor pelas mãos de Maria. É interessante que a gente vai se confessando e comungando o tempo todo, tá? Todos os dias, né? Se possível. Quer dizer, a comunhão todos os dias, a confissão todos os dias é até inviável, tá? A confissão todos os dias, não, mas todas as semanas é aceitável, tá? Agora, comunhão, se você puder comungar todo dia, comungue todo dia, tá? E aí vai ser justamente nessa intenção de entregar-se a Jesus na qualidade de escravo de amor pelas mãos da Virgem Maria. Aí depois da comunhão, vão realizar o segundo método aqui proposto, né? Que isso daqui é sobre como a gente deve se portar antes, durante e após a comunhão. Essa questão da comunhão e a questão das orações que vamos rezar todos os dias depois de consagrados, tá? Eu vou, se eu não colocar na próxima aula, eu vou tirar um videozinho curto, né? Explicando como a gente vive a consagração ao longo dos dias, tá? O que nós rezamos todos os dias, o sábado, que tem o ofício de Nossa Senhora, uma particularidade,
tá? Enfim, explicar tudo direitinho, tá? Declamarão a fórmula de consagração, que também se encontra abaixo, né? A gente vai escrever à mão, né? Ele vai dizer justamente aqui, ó. Eles deverão escrevê-la ou pedir que outros a escrevam, caso não tenha sido impressa, e assiná-la no mesmo dia em que a proferirem, tá? Então, vocês vão fazer esses exercícios espirituais, tá? E no dia, de preferência, dia mariano, né? Dia 8 de dezembro, a nossa turma vai se consagrar, né? Tem uma indulgência plenária, inclusive, que foi agraciada com essa indulgência, né? Que a gente vai entregar a Virgem Maria como consagrado, nós entregamos nossos bens interiores, né? Espirituais a ela. A gente vai comungar nesse dia, tá? Vamos portar como devemos fazer no momento da comunhão, né? Que eu vou explicar. E a fórmula que a gente já escreveu à mão, a gente vai ler à frente da imagem de Nossa Senhora, tá? Depois da comunhão, não exatamente logo após, tá? Naquele momento que a gente fica ajoelhado. Não necessariamente naquele momento, mas após a missa, por exemplo, né? Se voltar diante da imagem de Nossa Senhora e recitar a fórmula. E assiná-la no mesmo dia que a proferirem, tá? Pode ter também a assinatura do sacerdote, né? Que realizou a tua consagração se você fez ali em grupo, né? Mas se você fez sozinho, pode assiná-la no mesmo dia que a proferirem, tá? Será aconselhado, olha o que ele vai sugerir aqui, que nesse dia, ou seja, que a gente se consagrar, a gente te ofereça um tributo a Jesus Cristo e à sua Santa Mãe, a Virgem Maria, quer como penitência por termos sido infiéis aos votos do batismo, quer para manifestar quão dependentes somos do domínio de Jesus e de Maria. Como nós somos dependentes deles, tá? E aí, isso vai depender, né? Ora, esse tributo deverá ser de acordo com a devoção e a capacidade de cada um, tá? Por exemplo, tem idosos que vão se consagrar que jejuar pode ser um pouco complicado, tá? Então, jejuar pode não ser tão interessante, tá? Mas pode fazer outras coisas, né? Um jovem, por exemplo, pode fazer um jejum de boa, sem estresse, né? Mas vai de cada um para cada um, de acordo com a devoção e a capacidade de cada um. Vamos ser humildes e reconhecer nossas limitações também, tá? Olha o que ele vai dizer, as ideias. Seja jejuando, seja fazendo algum sacrifício de mortificação, seja dando uma esmola, acendendo uma vela, e mesmo que não deem mais do que um alfinete, porém de coração, já será o bastante para homenagear Jesus e só leva em consideração a boa vontade. O que bonito. O que importa não é se é uma mortificação extremamente gigante ou algo meio pequenininho. Não, o que importa é a nossa intenção, a nossa boa vontade. Tá? E então, a gente já consagrado, cada ano, no mesmo dia e mês, deveremos renovar a mesma consagração, cumprindo as mesmas práticas durante 3 semanas. Vamos fazer os 12 dias preliminares e as 3 semanas, tá? Como a gente acabou de ver. Poderão, inclusive, todo mês e todo dia renovar tudo que realizaram por meio dessas simples palavras. Todo teu eu sou, e tudo que possuo pertence a ti, ó amável Jesus, por Maria, tua Santa Mãe. Tá? Antes da gente continuar, eu queria só ver com vocês, tá no ponto 67. É a oração de Santo Agostinho, tá? Cadê? Oração de Santo Agostinho. Olha como é bonito. Tu és Cristo, meu Pai Santo, meu Deus piedoso, meu grande Rei, meu bom pastor, meu único mestre, meu excelente auxiliador, meu amado, meu bem amado de beleza incomparável, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha luz verdadeira, minha santa doçura, meu reto caminho, minha sabedoria preclara, minha simplicidade pura, minha concórdia pacífica, toda minha proteção, minha boa herança e minha salvação sempre eterna. Ó Cristo Jesus, doce Senhor, por que amei, por que desejei em toda a minha vida algo além de ti? Onde eu estava quando meu pensamento não estava em ti? A partir de agora, meus desejos todos, fluí e inflamai-vos pelo Senhor Jesus. Correi, pois já tardastes demais, apressai-vos para onde vos dirigis, procurai de fato aquele que procurais. Ó Jesus, quem não te ama seja excomungado, aquele que não te ama fique cheio de amarguras. Ó doce Jesus, que todo bom sentimento digno de teu louvor te ame,
em ti se deleite e te admire. Deus de meu coração e minha herança, Cristo Jesus, meu espírito se abandona em ti, para que tu vivas em mim e acendas em meu espírito a brasa fumegante de teu amor, a fim de que se torne perfeito o incêndio, a acender perenemente no altar do meu coração, a ferver em minha medula, a consumir em chamas o mais íntimo de minha alma, para que no dia da consumação de minha vida me apresente junto a ti completamente consumado. Amém. Tá? Isso é o que a gente vai rezar ao longo da segunda semana, tá? Não, da terceira semana, tá? É uma sugestão da gente rezar isso também, beleza? A gente vê que é muito bonito, né? Que é o conhecimento de Jesus. A primeira semana é o conhecimento de si e o pedido da contrição, né? Do perdão dos nossos pecados. A segunda semana já é o conhecimento da Virgem Maria, a gente vai pedir ao Espírito Santo esse conhecimento dela. E por fim, a terceira semana é o conhecimento de Jesus Cristo. E aí a gente pode fazer essa oração, que como a gente vê no contexto, ela é muito bem aplicada e ela é muito bela, tá? Então, 12 dias preliminares, tá? A minha sugestão, como eu não recomendo nenhuma oração aqui, reparem, eu recomendo rezar o Veni Creator Spiritus e o Ave Maris Stella, tá? É porque varia um pouco também, tá, gente? Tem gente que coloca a ladainha da humildade, por exemplo, ou a ladainha do Sagrado Coração de Jesus, né? Aqui na terceira semana, principalmente. Então, depende, tá, gente? Vocês podem ver algumas variações aqui. Quebra o negócio? Não, é mais oração, é melhor ainda, né? Então eu vou rezar tudo. Calma, calma, pequeno gafanhoto, senão vai sobrecarregar tu. E aí tu vai ficar desestimulado, porque é pesado a coisa, né? Então calma. Faz um. Se você consegue só fazer o básico, é nóis. Vai dar certo, tá, gente? Se você quiser rezar um pouco mais, uma ladainha da humildade, né? A ladainha do Sagrado Coração de Jesus, fique à vontade, tá? Aí por isso vocês podem ver variações do que rezar nas semanas de grupo em grupo, ou enfim, tá? Mas aqui ele não fala nada, tá vendo? Nenhuma oração ele fala. Por isso que eu sugiro pelo menos o Ave Maris Stella ou Veni Creator Spiritus, tá? E aí a gente vai se dedicar, tá? Isso tem exercício prático nisso, tá? Por exemplo, o que tem de mundano em você que precisa ser mudado, tá? O que tem de mundano? É vaidade o seu mal? É soberba? É o quê? É o que é mundano em ti? É muito subjetivo, tá? Então você vai se dedicar justamente para você abandonar esse espírito, tá? Do mundo, tá? E você ficar repleto de Jesus. Esse é o seu objetivo. O que te difere da pessoa de Jesus Cristo, né? Fora a natureza divina, né? E ele tem, nós temos a natureza humana, tá? Mas segundo os mandamentos, tá? Começar a meditar nisso, exercer de fato um corte nos nossos pecados. E aí, ao longo da primeira semana, né, depois desses 12 dias preliminares, a gente vai justamente conhecer a nós mesmos, né, que já vai ter esses dias preliminares que vai ajudar, e vai pedir o perdão dos nossos pecados, tá? É muito pertinente nessa semana a gente se confessar, por exemplo, tá? Depois, ao conhecimento da Virgem Maria, e depois o conhecimento de Jesus Cristo, tá? Aí na primeira semana, relembrando, a gente pode ficar meditando, né, essa questão de São Bernardo, nessa frase, que é bem impactante, né? É basicamente que Jesus vai, não lembro se foi Jesus, não acho que está em Apocalipse, não vou lembrar, que fala assim, você pode dizer que és rico, bem-sucedido e tal, mal sabes tu que és pobre, miserável, infeliz, cego e nu, né? Então, o que tu tens que não tenhas recebido é um bom momento para a gente praticar nossa humildade também. Reconhecer que nada somos. Tudo que é de mal é nós. Tudo que é de bom em nós é Deus. Tá? É um bom momento para a gente exercer o espírito de humildade. Tá? Então a gente pode ficar meditando nessa frase aqui. A gente pode ao longo do dia ficar rezando. E Senhor, que eu veja, né, que eu me conheça. E a gente rezar o Vinde Espírito Santo. É aquela oração, tá? Vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor e enviar sempre que a gente rezou no início dessa formação, tá? Junto a isso, né? Isso daqui são opções, tá? São sugestões, mas a gente vai rezar todo dia a ladainha do Espírito Santo, né? O Ave Maris Stella e a ladainha de Nossa Senhora, tá?
E eu sugiro também o Veni Sancte Spiritus, tá? Aí na segunda semana a gente vai rezar o quê? Ladainha do Espírito Santo, Ave Maris Stella e o terço ou o rosário, tá? O que for possível para você, beleza? Na terceira semana, a gente pode rezar uma sugestão, a oração de Santo Agostinho, que acabamos de ler, né? E ficar meditando ao longo dos dias, Senhor, que eu vos conheça, ou então, Senhor, que eu veja quem sois, né? E a gente vai rezar a ladainha do Espírito Santo, o Ave Maris Stella e a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Beleza? É isso. Aí, ao fim dessas 3 semanas, a gente vai se consagrar, vamos estar confessado, vamos comungar e receber a cadeia, enfim, a bênção e tudo mais lá, tá? Aí vai restar a fórmula de consagração. E aí vamos se consagrar de fato. Para quem for fazer sozinho, diante de uma imagem de Nossa Senhora, até mesmo na própria casa, tá? Você pode ir na missa, comungar e tal, agir como um consagrado antes, durante e após a comunhão. E chegando em casa, você diante de uma imagem de Nossa Senhora, você vai lá e lê o tratado, a fórmula de consagração e você assina. Pronto, você é consagrado, tá? E aí recomenda-se você fazer essa penitência, esse jejum, né? Nesse dia, esse ato de caridade espiritual ou material, né? Por exemplo, a indulgência plenária que você vai lucrar já é no dia 8 de dezembro, né? Já é um bem espiritual, um atributo, né? Que você consegue entregar. E todo ano, no mesmo dia e mês, você vai fazer esses exercícios espirituais novamente, 33 dias antes, né? Vai começar bonitinho, né? Vão seguir o mesmo procedimento, menos essa parte aqui de escrever de novo a fórmula e enfim, tá? Mas o que vai acontecer é você recitar a fórmula novamente se consagrando, mas não precisa escrever de novo, tá? Pode ficar em paz quanto a isso. E aí você vai renovar sua consagração, Nossa Senhora. Beleza? Então, a primeira prática de consagração, acho que é a principal, né? A primeira prática exterior, que é a principal, é a consagração, depois esses exercícios preparatórios, tá? A segunda prática, assim, é pertinente também todo dia, tá? Todo dia. Aí nossas orações, nós rezarmos o subtum, né? Por exemplo, sou todo teu, ó Virgem Maria, e tudo que possuo é teu. Ou, sou todo vosso, ó Deus, e tudo que possuo é vosso. Entrego tudo que sou e tenho a vós pelas mãos da Virgem Maria. Né? Essa última eu gosto de rezar principalmente no momento do ofertório da missa. Que a gente entrega uma penitência, né? Para juntar o nosso sacrifício ao sacrifício de Deus. A gente normalmente dá um dinheiro, né? Porque é uma representação do nosso sacrifício laboral. E a gente pega nosso sacrifício, une ao sacrifício de Deus. Precisa ser necessariamente dinheiro? Não, pode ser suas obras, enfim, você se entrega no momento do ofertório, né? E aí, essa entrega a Deus no momento do ofertório é muito pertinente, né? Ó Deus, sou todo teu e tudo que possuo é vosso, entrego-vos tudo que sou e tenho pelas mãos da Virgem Maria. É perfeito, tá? Enfim, vamos para a segunda prática. A segunda prática exterior é a recitação da coroinha da Virgem Maria. Coroinha da Virgem Maria. E acho que eu vou colocar no terceiro vídeo todas essas orações, tudo que a gente reza. Mas é bem bonitinho essa coroinha. Ela é basicamente 12 Ave Marias, são 3 Pai Nossos, aí são 4 glórias, né? Tem um credo, eu não vou lembrar exatamente os números, mas é mais ou menos isso. É bem bonitinho a coroinha. A gente vai rezar todo dia, essa oração. Mas vamos dizer o que ele vai dizer aqui, ó. Segunda prática. Cada dia de suas vidas haverão de recitar, sem nenhuma dificuldade, a pequena coroa da Santíssima Virgem. Ou você pode pesquisar, coroinha de Nossa Senhora, você vai encontrar a oração na internet. E compreende, aqui ó, 13 Pai Nossos e 12 Ave Marias, para honrar os 12 privilégios e qualidades da Santíssima Virgem. Essa prática é antiquíssima e se baseia na Sagrada Escritura. São João teve a visão de uma mulher coroada com 12 estrelas, tendo a lua sob os pés. Essa mulher foi interpretada por muitos comentadores como a Santíssima Virgem. Tá? Essa coroinha é aquela que a gente reza assim. Possuís, ó Virgem Maria, tantos privilégios quanto são as estrelas no céu. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos 1000 vezes. Né? E aí segue, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém.
Aí reza-se a próxima, né? Enfim. É essa oração aqui, tá? Mas são 12 oraçõezinhas, assim, pequenininhas. Bem bonitinha essa coroinha de Nossa Senhora. Bem rapidinho também. Você reza bem rapidinho, tá? Existem inúmeras maneiras de recitá-la adequadamente e precisaríamos de muito tempo para referi-las. Sendo assim, o Espírito Santo as ensinará a todos e a todas os que forem mais fiéis a essa devoção. No entanto, para rezá-la pura e simplesmente, deve-se antes de tudo proclamar: torna-me digno de te louvar, Virgem Sagrada, dá-me bravura contra os teus inimigos. E tem essa oraçãozinha também junto, tá? Ah, eu não vou lembrar exatamente como é, porque que me confundiu essa tradução. Mas tem essa oraçãozinha que a gente reza antes da gente iniciar a, a coroinha, tá? Em seguida, se proclamará o credo, depois Pai Nosso, 4 Ave-Marias e um Glória ao Pai. No final, se dirá Subitum Presidium, né? Sou todo vosso, a Virgem Maria, que possui a voz. Tá? Esse daí não, Subitum é... Não vou lembrar, tô todo confuso aqui. Pera aí, rapidão. É isso? Eu tô confundindo. Subitum Presidium. Aqui, ó. Subtum, sou todo vosso, não é isso? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas, nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Eu me confundi, não é? Mas enfim, a gente reza também. Tem na internet bem bonitinho, tá, gente? Vocês podem pesquisar já, eu vou mandar no grupo depois. Tá? Mas é bem bonitinho essa oraçãozinha, tá? Bem organizadinha, bem... Eu gosto dela. Enfim, a terceira prática é justamente o uso das pequenas correntes de ferro, tá? Pô, tem que ser de ferro de fato, Nicolas? Não pode ser de aço, pode ser aço inox, ele fala ferro aqui, tá? Mas acho que é por conta da época, né? Da época dele. Era mais pertinente corrente de ferro, né? Que era próprio dos presidiários também, enfim. Mas hoje a gente usa muito aço inox, né? Enfim, alumínio, né? Não tem problema não, gente. Tá? Até porque é uma devoção, uma prática exterior, tá? E aí ela serve, seja para lembrar a gente constantemente da nossa consagração, do voto que fizemos, tá? Ou seja porque a gente exterioriza a nossa fé e devoção mariana e mostra que nós não somos do mundo, tá? Então tem essas vantagens usar a coroinha e é isso que ele vai discorrer nesses próximos pontos, tá? A terceira prática é digno de louvor e glória, além de ser muito útil a todos e a todas os que fizerem escravos de Jesus e Maria, carregar pequenas correntes de ferro bentas, ou seja, tem que ser abençoadas, tá? Pelo sacerdote, conforme uma bênção própria. Normalmente o sacerdote abençoa quando é em grupo, né? No próprio rito ali. O padre abençoa ali as cadeias, aí reza-se a fórmula de consagração, aí posteriormente vão colocar a cadeia no braço, tá? Essas correntes a gente chama de cadeia, tá? Cadeia. Não sei por que, cadeia. Essas marcas exteriores, na verdade, não são essenciais, tá? A minha mesmo quebrou, até então tô sem, né? E olha, eu vou falar desde agora, viu? Cuidado com o lençol de cama, viu? Não, tô mentindo não. Você vai dormir com a cadeia vai enroscar com o fiapo do lençol, aí você no meio da noite vai virar, aí você vai virar para um lado, seu braço vai ficar, você, vixe, vai ser o puxar a tora, né? Aí você tem que acordar, mexer ali para ver se sai o fiapo. Enfim, tem treta, tá? Então, isso rompe muita cadeia. E essa experiência não é individual minha, tá? Todo mundo que tem cadeia e dorme com a cadeia sofre disso. Então, cuidado, porque prende, tá, gente? Tem um pessoal, inclusive, que compra umas cadeias mais caras, que são mais bem feitinhas, assim, e elas são bem fechadinhas, bem resistentes, então é bem difícil estourar. Mas, enfim, né? Estão avisados. Elas não são essenciais, tá, gente? É importante dizer isso. E pode-se perfeitamente prescindir delas, ainda que se tenha assumido essa devoção. Contudo, não posso deixar de louvar muito aqueles e aquelas que, depois de lançarem fora as correntes odiosas da escravidão do diabo, com as quais o pecado original e possivelmente os pecados atuais os tinham amarrado, de livre e espontânea vontade se submeterem à gloriosa escravidão de Jesus e se gloriam, junto com São Paulo, por estar acorrentados por Jesus Cristo,
em correntes de 1000 vezes maior glória e valor, não obstante de ferro e sem fulgor, do que todos os colares de ouro dos imperadores. Né? Então, é bom usar cadeia, tá? Usem. Eu vou procurar, inclusive, tem que tomar vergonha na cara e comprar uma cadeiazinha nova, porque a minha quebrou. Né? O pessoal, assim, vocês consagram um título mariano, né? É uma devoçãozinha a título mariano. O pessoal fala, vocês consagram qual título, né? Você pode escolher Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Eu mesmo sou consagrado a Sagrado Coração de Jesus e a Imaculado Coração de Maria. Aí na minha cadeiazinha era os dois corações, né? Bem bonitinha, bem piedoso. Só que aí quebrou, torou-se. Aí eu tentei consertar e tudo mais, mas não tem jeito. Aí eu vou ver o que eu faço quanto a isso. Mas você pode colocar aqui no pulso, você pode colocar aqui como no pescoço, né, como colar. Então o pessoal coloca aqui na cintura, né, maiorzinho, aí fica por baixo das roupas. Né? Nunca cheguei a ver, mas já vi relatos de um sacerdote que usava, tá? Tem gente que usa no tornozelo, tá? Então, enfim, o importante é usar, tá? Não é obrigatório, mas como o santo está mostrando aqui, é de grande valor, de grande piedade, tá? Embora antigamente não houvesse nada mais ignominioso do que cruz, no presente momento, esse objeto se tornou o símbolo mais glorioso do cristianismo. A mesma coisa pode ser dita acerca dos ferros da escravidão. Para os antigos, e mesmo para os pagãos de hoje, não havia nada de mais vergonhoso do que eles. No entanto, para os cristãos, não existe nada de mais ilustre do que as cadeias de Jesus Cristo na medida em que nos livram e nos preservam dos laços infames do pecado e do demônio, como também nos libertam e nos ligam a Jesus Cristo e a Maria. Não por constrangimento nem à força, como se fôssemos prisioneiros, mas pela caridade e pelo amor como filhos. Eu os atrairei a mim. Oséias 11:4. Deus disse por lábios de um profeta, por corrente de caridade que de fato são fortes como a morte, e de certo modo mais fortes naqueles que forem fiéis em carregar essas marcas gloriosas até a morte. Com efeito, ainda que a morte destrua seus corpos e os reduza a carniça, ela não destruirá os laços de sua escravidão, que sendo de ferro não se desintegram facilmente, e talvez no dia da ressurreição dos corpos, no grande juízo final, essas correntes que ainda estarão presas a seus ossos farão parte de sua glória, sendo transformadas em correntes de glória e de luz. Bem-aventurados, portanto, 1000 vezes bem-aventurados serão os ilustres escravos de Jesus e Maria que levarem suas correntes até a sepultura. Se você é consagrado, já diga aos seus amigos, parentes, que quando você for sepultado, você quer estar com a cadeiazinha abençoada, benta, se possível, que você usa da consagração, tá? E aí, o santo vai continuar dizendo por que a gente vai usar essas cadeias, né? E essas são as razões. Primeiro, porque fazem o cristão se lembrar dos votos e compromissos de seu batismo, bem como da renovação perfeita dos mesmos votos e promessas que essa devoção lhe permitiu fazer, além da estreita obrigação que ele então passou a ter de ser-lhes fiel. Muitas vezes, conduzindo-se mais pelos sentidos do que pela pura fé, o homem facilmente se esquece de suas obrigações em relação a Deus, a menos que haja algo exterior que as reintroduza em sua memória, como essas pequenas correntes cuja utilidade maravilhosa é relembrar ao cristão as amarras do pecado e da escravidão demoníaca, das quais o santo batismo o libertou, como também a dependência de Jesus Cristo, que ele contraiu ao ser batizado, e a ratificação dessa dependência que ele fez mediante a renovação dos votos assumidos. E uma das razões pelas quais tão poucos cristãos pensam nos votos de seu santo batismo, vivendo com tamanha libertinagem, como se nada tivesse prometido a Deus, como os pagãos, é o fato de não carregarem nenhum sinal exterior que os faça rememorar esses votos. No Antigo Testamento tinha a circuncisão, né? No Novo Testamento não tem algo que relembre constantemente o voto batismal, né? Então a cadeia, ela ajuda nesse sentido de rememorização, né? De recordar que você é consagrado e você renovou os seus votos batismais e que tu és um ser diferente, tá? Você não é como os pagãos e os ímpios, beleza? O segundo motivo
é para mostrar que não nos envergonhamos da escravidão e servidão a Jesus Cristo, mas renunciamos à escravidão tenebrosa do mundo, do pecado e do inimigo. Vocês se lembram, acho que era no capítulo 3, que a gente falava sobre que ou você é escravo do demônio, do diabo ou de si mesmo, ou você é escravo de Deus, né? E essa escravidão tem três tipos, né? Tem aquela escravidão natural, a escravidão forçada e a escravidão livre, né? Por assim dizer, você é escravidão de amor, né? Que você, por amor, você se escraviza, né? Nesse sentido, você se submete, né? Você depende de tudo do seu senhorio, né? Então essa escravidão que a gente realiza é uma escravidão de amor, tá? E a gente viu que vivendo essa escravidão de amor, nós somos verdadeiramente livres, tá? Para termos garantia, e a terceira razão é para termos garantia contra as cadeias da iniquidade e sermos preservados delas, pois devemos ser portadores ou das correntes de iniquidade ou das correntes de caridade e salvação. Tá? É o que eu falei, nós somos escravos do demônio, do diabo e da carne, ou nós somos do mundo do diabo e da carne, ou nós somos escravos de amor de Deus. Tá? Prezado irmão, rompamos as correntes dos pecados dos pecadores, do mundo e dos que pertencem ao mundo, do diabo e de seus seguidores, e atiremos para longe de nós seu jugo deplorável. Vinculemos nossos pés para empregar as palavras do Espírito Santo a seus ferros gloriosos, e em seus pescoços e em nossos pescoços coloquemos seus colares. Eclesiastes 6:25, né? Tem muita citação bíblica, gente, essas frases. Eu vou só pular, tá? Inclinemos nossos ombros para carregar a sabedoria que é Jesus Cristo e não repulsemos suas correntes, né? Você perceberá que antes de dizer as seguintes palavras, o Espírito Santo prepara a alma, a fim de que não rejeite seu conselho especial. Escuta, meu filho, e recebe um conselho de entendimento, e não rejeites meu conselho. Queira, meu estimado amigo, que eu me una ao Espírito Santo para lhe dar o mesmo conselho. Suas correntes são correntes de salvação. Como Jesus Cristo na cruz deve atrair tudo a si de boa ou má vontade, ele atrairá os reprovados pelas correntes de seus pecados, para acorrentá-los como prisioneiros e demônios à sua ira eterna e à sua justiça vindicadora. Mas os predestinados, por sua vez, ele os atrairá nesses últimos tempos, particularmente por correntes de caridade. Tá? Esses escravos de amor a Jesus, ou acorrentados a Jesus Cristo, podem portar suas correntes ou no pescoço, ou nos braços, ou em torno dos rins, né, na cintura, ou nos pés, tornozelos. O padre Vicente Carrafa, sétimo superior geral dos jesuítas, que morreu em odor de santidade em 1643, trazia consigo como prova de sua servidão um círculo de ferro nos pés, e dizia que o que mais lhe doía era não poder arrastar publicamente a corrente. A Madre Inês de Jesus, da qual falamos acima, número 170, usava uma corrente de ferro ao redor dos rins. Outras pessoas a trouxeram no pescoço como penitência pelos colares de pérolas que usaram quando eram do mundo. Outras a prenderam ao braço, para não se esquecer durante o trabalho de que são escravas de Jesus Cristo. Tá? Então, essa dimensão do uso da cadeiazinha, né? Vocês veem que é muito piedosa e muito bela essa prática. A quarta devoção especial, né? A quarta prática exterior é a devoção especial no mistério da encarnação, né? Se nós contarmos do dia 25 de março ao dia 25 de novembro, vai dar 9 meses, tá? Que é o tempo da gestação de Maria. Então nós temos um carinho por essa data, primeiro porque foi o início concreto da história da salvação, né? Podemos dizer assim. Segundo, porque nós lembramos do sim de Maria e imitamos a Jesus em sua submissão, bem como louvamos a Deus por ter escolhido Maria como mãe de Jesus e de toda a igreja, né? A partir da filiação divina que nós temos através do batismo, tá? Então vamos ver o que ele vai dizer aqui. A quarta prática. Manifestarão uma devoção singular pelo extraordinário mistério da encarnação do Verbo no dia 25 de março, que é próprio um mistério dessa devoção, porquanto foi o próprio Espírito Santo que inspirou essa devoção. Primeiro, para que se possa honrar e imitar o exemplo inefável do Deus Filho, que quis depender de Maria, para a glória de Deus, seu Pai, e para a nossa salvação. Dependência essa que se manifesta especialmente no mistério de Jesus,
que se faz prisioneiro e escravo no ventre da Divina Maria e depende dela para o que quer que seja. Segundo, a fim de que se glorifique a Deus pelas graças inigualáveis concedidas a Maria, sobretudo por tê-la escolhido como sua digníssima mãe, escolha que se concretizou nesse mistério. Tais são as duas principais finalidades da escravidão de Jesus em Maria. Observe, por gentileza, que digo reiteradas vezes o escravo de Jesus em Maria, a escravidão de Jesus em Maria. De fato, como inúmeros devotos fizeram até agora, é possível dizer o escravo de Maria, a escravidão da Santa Virgem. Entretanto, considero mais adequado dizer a escravidão de Jesus em Maria, conforme sugeriu o Sr. Tronson, né? Superior geral do Seminário de São Sulpício, célebre por sua prudência ímpar e piedade inflamada a um clérigo que o questionou sobre o assunto. Os motivos de tal sugestão são os seguintes. Por que, ele está falando aqui basicamente, por que ele prefere dizer a escravidão de Jesus em Maria, ao invés de dizer direto, não é o escravo de Maria, ou escravidão da Santa Virgem, né? O primeiro que a gente pode dizer é justamente por conta daqueles puritanos, né? Os devotos críticos ou coisa do gênero, né? E ficam, Nossa Senhora, como assim? E cadê Jesus nisso aí e tal? Os que não entendem o que é devoção e essa consagração, e aí ficam nessa, né? Primeiro que a gente consegue ver de cara por conta disso, mas vamos ver o que ele vai dizer aqui. Primeiro, como nos encontramos num período de arrogância, no qual são numerosos sábios pedantes, os de caráter forte e críticos, que sempre têm o que contestar em relação às práticas de piedade mais difundidas e fundamentadas, é mais adequado, para não lhes darmos ocasião de nos criticar desnecessariamente, dizer escravidão de Jesus Cristo em Maria e designar-nos como escravo de Jesus, em vez de escravo de Maria. De modo que a denominação dessa devoção se baseia muito mais em seu fim último, que é Jesus Cristo, do que no caminho e no meio para alcançar esse fim, que é Maria. Embora se possa, na verdade, pegar um e outro caminho sem escrúpulo, como eu faço. Assim, por exemplo, um homem que vai de Orleans a Tours, não sei dizer, viu, gente? Perdão pelo pronunciar. Pelo caminho de Amboise, pode perfeitamente dizer que vai a Amboise e a Tours. E que é viajante de Amboise e viajante de Tours, né? Com a única diferença, entretanto, de que Amboise não é seu caminho direto para ir a Tours, e que somente Tours, porque ele repetiu tantas vezes na cidade, é seu fim último e a destinação de sua viagem. Então, basicamente, você recorrer a Jesus, você pode ir diretamente a Jesus Cristo? Pode, nada impede, mas já viu o porquê é inadequado, né? Você pode, mas não é vantajoso, não é adequado, né? Enfim, já viu isso. É mais fácil, portanto, a gente ir a Jesus através da Virgem Maria. E a gente vai chegar no mesmo destino, né? Então não afeta nada, tá? Não afeta nada. É basicamente isso que ele está falando, tá? Você recorrer à Virgem Maria, você ser escravo da Virgem Maria, a Virgem Maria vai, como você é posse da Virgem Maria, ela vai entregar Jesus. Então não muda nada, tá, gente? Segundo, sendo o mistério da encarnação o principal mistério que celebramos e honramos por meio dessa devoção, e nele não podemos senão ver Jesus Cristo em Maria, encarnado em seu seio, é mais adequado dizer escravidão de Maria, de Jesus em Maria, de Jesus residente, reinante em Maria, de acordo com essa linda oração de tantos homens ilustres. Ó Jesus, viva em Maria, vinde e vivei em nós, em vosso espírito de santidade. Tá? Então, o segundo motivo de dizer é justamente por conta dessa união, tá? Principalmente o mistério da encarnação, tá? E o objetivo dessa devoção que é justamente o fim último dessa devoção é Jesus Cristo, né? Se você parou na Virgem Maria e não consegue enxergar Jesus Cristo, você está errando em alguma coisa, né? Porque o fim último é Jesus Cristo. Tá? O terceiro motivo é o seguinte: essa maneira de falar manifesta ainda mais a união íntima que existe entre Jesus e Maria. Você dizer escravo de Jesus em Maria, né? Você manifesta mais essa realidade. E estão unidos tão profundamente que um está todo no outro. Jesus está todo em Maria, porque ela é plenamente agraciada, e Maria toda em Jesus, porque ela perfeitamente se uniu a Jesus Cristo, se configurou a ele, né? E é plenamente agraciada, né? É uma união única, assim, né?
na mesma união que uma pessoa divina tem com outra, né? A Santíssima Trindade tem entre si. Não é a mesma união, mas é o máximo da união possível entre uma pessoa humana e Deus. Tá? Mas Jesus Cristo também foi humano. Vocês entenderam, né? Uma pessoa comum que não tem natureza divina, né? É só natureza 100% humana, zero divina, tá? Pode se unir a Deus. Eu acho que assim fica bem explicado. Ou ainda, ela já não é mais, mas só Jesus nela. E seria mais fácil separar a luz do sol do que Maria de Jesus. Desse modo, podemos nomear Nosso Senhor como Jesus de Maria e a Santa Virgem como Maria de Jesus. Não sendo possível delongar-me aqui para descrever as excelências de Maria e as grandezas do mistério de Jesus que vive e reina em Maria, ou da encarnação do Verbo, para mim já seria suficiente dizer em 3 palavras que esse é o primeiro mistério de Jesus Cristo, o mais escondido, o mais eminente e o mais desconhecido. Que foi nesse mistério que Jesus, em sintonia com Maria em seu seio, o qual os santos justamente chamaram de aula sacramentorum, a sala do segredo de Deus, escolheu todos os eleitos, que foi nesse mistério que ele realizou todos os outros mistérios de sua vida, pela aceitação que fez do primeiro, né? Ao entrar no mundo, Cristo disse: aqui estou, vim para cumprir, ó Deus, a tua vontade. Consequentemente, esse mistério é uma síntese de todos os outros mistérios, compreendendo a vontade e a graça de todos. Por fim, que esse mistério é o trono da misericórdia, da generosidade e da glória de Deus. O trono de sua misericórdia para nós, pelo fato de que, só sendo possível aproximar-nos de Jesus por Maria, somente pela mediação de Maria é possível ver Jesus e falar com ele. Jesus, que sempre escuta sua amada mãe, por meio dela, prodigaliza aos pobres pecadores sua misericórdia e sua graça. Portanto, compareçamos confiantes diante do tribunal da graça para obtermos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio oportuno. Então, olha só, gente. É Maria que realiza o milagre? Não é. É Deus que realiza o milagre através de Maria. Só que pede à mãe que o filho escuta. Né? É de extrema eficácia você recorrer à Virgem Maria. Tá? Isso a gente já falou também em outras aulas. Tá? Então ele meio que só está recordando isso. Tá? O trono de sua generosidade por Maria, já que e aqui ele está falando principalmente no trono da misericórdia, né? Então, principalmente no âmbito da nossa salvação, tá? Da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados, enfim. Trono de sua generosidade, já seriam nossos pedidos e súplicas, né? Por Maria, já que, tendo esse novo Adão habitado nesse verdadeiro paraíso terreno, ele aí operou tantas maravilhas de modo oculto que nem os anjos nem os homens podem compreendê-las. Por isso, os santos aclamam Maria como a magnificência de Deus, como se Deus não fosse magnificente senão em Maria. E aí que o Senhor será poderoso para nós. Como se, tá? Não significa que Deus não é magnificente sem Maria, tá? É só aparente, como se, tá? Cuidado para não caírem em heresia aqui. E por fim, o trono da glória de Deus, né? A gente melhor glorifica a Deus recorrendo à Virgem Maria. Porque de modo perfeito e eficaz em Maria Jesus apaziguou seu Pai, irado contra os homens. Restaurou efetivamente a glória que o pecado lhe havia arranhado e mediante o sacrifício que fez de sua vontade de si mesmo, lhe deu mais glória do que jamais lhe dariam todos os sacrifícios da antiga lei. E por fim, deu-lhe uma glória infinita que ele jamais recebera de homem algum. Tá? Então, esses motivos, né, pelos quais nós temos essa devoção especial ao mistério da encarnação. O quinto motivo, tá? São 7 motivos, a gente está no quinto já, tá, gente? Tá mais para lá do que para cá. Termina no ponto 256, a gente está no 249. A quinta prática exterior que o consagrado tem nessa consagração é uma grande devoção à Ave Maria e ao terço mariano, tá? Normalmente, a gente anda com terço no bolso, né? Eu mesmo vivo com o meu terço no bolso. Não é que é um talismã, não é um amuleto, né? Pô, se eu sair sem o meu terço, eu vou morrer, eu vou sofrer um acidente. Não é nada disso, pelo amor de Deus, gente. O terço, ele é uma ferramenta, é um instrumento espiritual onde te auxilia a rezar, tá? Mas não atrai
energias positivas ou coisa do gênero, tá? É um símbolo de piedade, sim. Uma pessoa que olha um texto, inevitavelmente ela vai pensar em Jesus, vai pensar em Maria, tá? E nos auxilia a rezar, tá? E justamente pela sua eficácia, né? Por ser simples, né? Tem várias devoções, né? Mas ela ganha um grande destaque, né? Tanto a Ave Maria quanto o terço, né? A Ave Maria, que é uma oração evangélica, né? A gente já viu isso, inclusive. E o terço, que são dezenas de Ave Marias, vários Pai Nossos, né? E tudo mais, que é uma contemplação de Jesus Cristo na perspectiva da Virgem Maria, né? O terço, ele é uma oração cristocêntrica. Olha que interessante. O terço mariano, ele é uma oração cristocêntrica com uma fisionomia mariana, né? Nós contemplamos, nós meditamos a vida de Jesus Cristo, porém rezando várias Ave-Marias. Tem uma fisionomia mariana, mas o objetivo, o centro, é Cristo. Olha que interessante. Tá? Então a gente ganha... tem grande devoção pela facilidade, pela sua popularidade, por ser comum, por ser rápido, por ser simples, por ser belo, eficaz, enfim. Tem várias devoções marianas, né? Mas essa daqui tem um grande apreço, né? A gente tem grande apreço. É como se fosse uma marca que existe, né? Por isso falou Nossa Senhora, falou de terço, né? E falou da Ave Maria. Enfim, vamos lá. Com grande devoção recitarão Ave Maria, ou saudação do anjo, cuja importância poucos cristãos conhecem, mesmo os mais esclarecidos, no que diz respeito ao valor, ao mérito, à excelência e à necessidade dela. A Santa Virgem precisou aparecer inúmeras vezes a grandes santos de vasta erudição para lhes indicar o mérito dessa oração, como a São Domingos, São João Capistrano, né? O bem-aventurado Alain de la Roche, né? Esses grandes homens dedicaram livros inteiros às maravilhas e eficácias dessa oração para converter os pecadores. Eles anunciaram e pregaram alto e bom som que a salvação do mundo teve início com a Ave Maria, de modo que a salvação de cada um em particular está vinculada a essa oração. Por que ele diz isso? Porque foi a saudação angélica. Ave cheia de graça, ave que é caritomene, né? Ave gratia plena, né? Então, foi aí que iniciou, né? O anjo foi lá como mensageiro de Deus, perguntou à Virgem Maria se ela aceitava, né? A Virgem Maria aceitou, eis aqui a serva do Senhor, faça-me segundo a vossa palavra. Começou o mistério da encarnação e, consequentemente, da salvação e santificação das almas, e salvação delas, tá? Então, a nossa vida particular está vinculada direta ou indiretamente a essa oração. Olha que bonito. E, quando bem recitada, tem a virtude de fazer brotar em nossas almas a palavra de Deus, produzindo o fruto da vida, que é Jesus Cristo. Eles definiram a Ave Maria como um orvalho celeste que irriga a terra, isto é, a alma, para fazê-la dar seu fruto no tempo certo. E afirmaram que uma alma que não é irrigada por essa oração, orvalho celeste, não produz nenhum fruto, a não ser espinhos e ervas daninhas, estando perto de ser maldita. Eis que a Santíssima Virgem revelou ao bem-aventurado Alain de la Roche, como consta em seu livro sobre a divindade do Rosário, né? Saiba, meu filho, e difunda-o a todos, que um sinal provável e próximo da condenação eterna é ter aversão, indiferença e negligência em recitar a saudação do anjo, que serviu de reparação para o mundo inteiro. Então, olha, viu alguém indiferente, com aversão, com negligência, a Ave Maria, né? Pode ter algum protestante ou outro, né? Principalmente nesse meio. Você vai encontrar, né? Mas eles que são tão evangélicos e tão doutores da palavra de Deus, né? É meio estranho eles terem aversão a uma saudação angélica, né? Uma oração evangélica. Então, enfim. Paciência, né? Essas são as palavras que trazem consolo, apesar de também serem terríveis, e teríamos dificuldade em dar-lhes crédito se não tivessem em seu favor o testemunho desse santo homem e de São Domingos, como também de outros grandes personagens que vieram depois deles, como a experiência de vários séculos. Pois sempre se observou que todos os que carregam a marca da condenação, como todos os hereges e os ímpios, orgulhosos e mundanos, odeiam e desprezam o terço e a Ave Maria. Os hereges até aprendem a rezar o Pai Nosso e o fazem, mas em hipótese alguma a Ave Maria e o terço que lhes causam horror.
prefeririam carregar uma cascavel a trazer consigo o terço. Isso acontece muito, principalmente em aniversário, né? Que tem protestante no meio. Aí você vai puxar uma Ave Maria e todo mundo fica calado. Por que, diabo? Por que vai ficar calado, velho? Reza também, seu herege safado. Né? Isso causa indignação, de certo modo, porque ah, é uma rebeldia que você vê. Entende? É uma rebeldia de pessoas que se dizem tão piedosas. Né? É uma rebeldia, até mesmo uma soberba disfarçada, né? Camuflada. Eu não digo por ignorância, né? Pode acontecer, né? Porque muitos são manipulados, mas boa parte não é por ignorância, não. Tem a versão de fato. Tem a versão de fato. Não, para eles não existe Ave Maria. É só o Pai Nosso. Por que eu vou rezar Ave Maria se eu tenho um Pai Nosso? Reclamo com anjo. Reclamo com anjo, né? Mas enfim, paciência. Reclama com anjo, com Santa Isabel, né? Mas tá bom. Também os orgulhosos, ainda que católicos, partilhando as mesmas inclinações de seu pai Lúcifer, menosprezam ou dão prova de indiferença pela Ave Maria, definindo o terço como uma devoção de mulherzinha, que só interessa aos ignorantes e àqueles que nem mesmo aprenderam a ler. Graças a Deus isso não existe mais, tá? Graças a Deus, pelo menos eu nunca mais vi isso, né? Nunca mais vi, na verdade, nunca vi, nunca cheguei a ver. Mas se ele está recetando é porque talvez naquela época tinha isso, né? Mas graças a Deus hoje, não, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente não vê isso. Até porque nós temos o terço dos homens, né, que é bem difundido no Brasil aí, né? Enfim, no entanto, temos certo, por experiência própria, que todos aqueles e aquelas que têm as marcas da predestinação celeste recitam com gosto e sabor a Ave Maria, de modo que, quanto mais são de Deus, mais apreço tem por essa benfazeja oração. Também isso a Santa Virgem revelou ao bem-aventurado Alain, logo após as palavras que acabo de citar. Não sou capaz de dizer como e por que isso acontece, mas posso dizer que é certo que é assim. E não conheço o melhor segredo para saber se uma pessoa é de Deus do que examinando se ela gosta de recitar a Ave Maria e o terço. Digo, ela gosta, pois, de acontecer. Digo, ela gosta, pois pode acontecer de que uma pessoa esteja natural ou sobrenaturalmente impossibilitada de rezá-lo, mas ainda assim gosta de fazê-lo e de se inspirar os outros a fazê-lo. Almas predestinadas, escravas de Jesus em Maria, tenham como certo que a Ave Maria é a mais bela dentre todas as orações depois do Pai Nosso. Trata-se do mais perfeito cumprimento que você pode dirigir a Maria, na medida em que é o cumprimento que o Altíssimo mandou um arcanjo dirigir a ela para conquistar seu coração. E de fato, tal cumprimento foi tão poderoso sobre o seu coração, pelos encantos secretos dos quais está cheio, que Maria deu seu total consentimento à encarnação do Verbo, não obstante sua profunda humildade. É por meio desse cumprimento também que vocês conquistarão eficazmente seu coração, se o fizerem como se deve. A Ave Maria bem recitada, isto é, de forma atenta, devota e humilde, é, conforme afirmaram santos, o inimigo do diabo, capaz de botá-lo para correr e o martelo capaz de esmagá-lo, assim como a santificação da alma, a alegria dos anjos, o hino dos predestinados, o cântico do Novo Testamento, o prazer de Maria e a glória da Santíssima Trindade. A Ave Maria consiste no orvalho celeste que fertiliza a alma no beijo casto e apaixonado que damos em Maria, numa rosa púrpura que a ela entregamos, numa pérola preciosa que lhe damos, numa taça de ambrosia que para ela preparamos, e no néctar divino que a ela ofertamos. Todas as comparações não são minhas, mas dos santos. Vocês já podem terem ouvido, inclusive, a frase que uma rosa é entregue à Virgem Maria, uma Ave Maria bem rezada, é como se a gente estivesse entregando uma rosa à Virgem Maria, né? Então, é um gracejo, né? Um dengo, como vai dizer aqui, né? Um beijo casto e apaixonado que damos em Maria, né? Enfim, uma rosa púrpura que ela entregamos, uma pérola preciosa que lhe damos, né? Enfim, ambrosia é um doce, tá? Que eu saiba é um doce, né? Ah, orvalho, para quem não sabe, é chuva, né? Bingo, chuva, né? E púrpura é, assim, é um vermelho bonito, né? É um vermelho bem bonitão.
Tem púrpura, a púrpura que a gente conhece, que é meio que um roxo, né? É mais popularmente conhecido, mas púrpura, pelo menos nesse tempo e nas Sagradas Escrituras, é um vermelho que emana realeza, né? Tipo aquele vermelho de reis, né? Aquele vermelho bem bonito, assim. Enfim. Assim sendo, peço-lhes com presteza, pelo amor que lhes tenho em Jesus e em Maria, que não se deem por satisfeitos em recitar apenas a coroinha da Santa Virgem, né? A pequena coroa da Santa Virgem, mas também o terço, e mesmo, se tiverem tempo, o Santo Rosário diariamente. E certamente vocês bem dirão, quando vierem a morte, o dia e a hora em que me deram crédito. Vocês bem dirão o dia e a hora, no momento que morrer, o dia que deram crédito a ele. E então, depois de terem semeado com as bênçãos de Jesus e de Maria, vocês colherão colherão bênçãos eternas no céu, tá? Então, tem grande poder essa oração que é tão simplesinha, tá? Então, aqui, ó, já vou anotando, né? Vocês vão rezar todo dia, coroinha e o terço, pelo menos. Se possível, o rosário. Mas pelo menos essas duas orações você vai rezar. Vão somando aí, viu, gente? Tem orações que vocês vão rezando todo dia. Eu vou fazer um videozinho à parte explicando, mas... enfim. Já vão anotando. Se vocês quiserem ir rezando, já podem ir rezando. Beleza? Tá lá. A sexta prática é a oração do Magnificat, tá? Quem também vai rezar todo dia, tá? Já vai anotando aí. É o Magnificat, né? A coroinha e o terço, ou rosário, tá? Já vai anotando. Todo dia a gente vai rezar, beleza? Como forma de agradecimento a Deus pelas graças por ele dadas à Santíssima Virgem, eles rezarão com frequência o Magnificat, né? Seguindo o exemplo da bem-aventurada Virgem de a bem-aventurada Maria de Óignies, né? E inúmeros santos. Essa foi a única oração e a única obra que a Santa Virgem compôs, ou que Jesus compôs por meio dela, falando por sua boca. Esse foi o maior sacrifício de louvor que Deus recebeu sob a lei da graça. Trata-se de um lado do mais humilde e mais grato e de outro do mais sublime e exaltado entre todos os cânticos, no qual existem mistérios tão elevados e ocultos que nem mesmo os anjos desconhecem. Que mesmo os anjos desconhecem, né? Gerson, que foi um doutor de imensa sabedoria e piedade, após dedicar boa parte de sua vida à redação de tratados planos de erudição e piedade sobre as questões mais complexas, decidiu, no crepúsculo de sua existência terrena, revestido por grande temor, comentar o Magnificat, a fim de que esse texto coroasse todas as suas obras. Ele nos relata, num volume, em fólio, né, coisas admiráveis desse cântico belo e divino, como quando diz, entre outras coisas, que a Santíssima Virgem o recitava com frequência e particularmente após a Santa Comunhão em ação de graças. Bonito, né, pensar nisso, na Virgem Maria comungando, como ela se portava, como era o pós-comunhão dela. Tudo isso é muito bonito, pô. Raramente o pessoal nos traz essa imagem, né? Então meditar sobre isso, porque lembremos, Jesus foi assunto ao céu, deixou os sacramentos, incluindo o sacramento da ordem, né? E o sacramento da Eucaristia, bem como o batismo, enfim, todos os sacramentos ele deixou. E a Virgem Maria ficou com o apóstolo João, né? Lá em Patmos. E aí, o evangelista João, ele celebrava missas, né? E a Virgem Maria, por estar com João, comungava. Então, como é que a Virgem Maria estava, né? Esse contato tão íntimo que existia naquele momento, a Virgem Maria relembrava a época que Jesus estava em seu ventre, agora ele está no seu coração, né? Está plenamente em sua alma. Enfim, é uma união que a gente não consegue contemplar. Vocês conseguem compreender que não tem como a gente contemplar a magnitude dessa união que existe entre Maria e Jesus, entende? Entre Maria e Deus. A gente não consegue contemplar isso. E é muito bonito, é muito belo isso, tá? Enfim, continuemos. O erudito Benzonius, ao comentar o mesmo cântico, se refere a vários milagres realizados por virtude dele e garante que os demônios tremem e fogem ao ouvir as seguintes palavras do Magnificat, né? Ele agiu com a força de seu braço, dispersou os arrogantes de coração, tá? Então a gente tem essa prática, né, essa devoção pela oração do Magnificat, tá? E por fim,
A sétima prática exterior é o desprezo do mundo, tá? É por isso que nos 12 primeiros dias preliminares nós rezamos nessa intenção. Mas é claro que esse desprezo deve continuar, esse exercício deve continuar ao longo da nossa vida, tá? Cada vez mais a gente desprezar as modas mundanas, os caminhos que o mundo vão tomando, né? Que nunca são bons, né? Sempre é morte, é luxúria, riquezas desenfreadas, enfim, ideologias nefastas. Então, enfim, a gente sempre vai na contramão disso tudo, tá? Enfim, para finalizar. Sétima prática. Os servos fiéis de Maria têm um dever de desprezar, odiar e esquivar-se ao mundo corrompido, bem como de pôr em prática as atitudes de desprezo do mundo. Então, a gente despreza, a gente odeia e nos esquivamos do mundo corrompido, tá? Então, cuidado com principalmente ideologias, né? Na política, principalmente, nosso objetivo é estabelecer o reino de Maria no mundo, para que o reinado de Jesus Cristo possa ser estabelecido. Essa é a nossa posição. Tá? A santidade é para todos. Para todos. Então, quando vierem com treta, principalmente ideológicas, a tua posição é: eu sou cristão, eu sou de Maria, eu sou de Jesus. O meu objetivo não está nesse mundo, está para além dele. Né? O meu objetivo é estabelecer o reinado de Jesus e de Maria neste mundo, para que Cristo possa reinar nos corações e as almas possam se salvar. É isso. Tá? Então, despreza-se o mundo, vá na contramão. Tá? Vá na contramão. Enfim, quantas orações diárias que um consagrado deve rezar, bem como nós devemos nos portar antes, durante e após a comunhão, e como vai ser o momento da consagração, escrever a fórmula, etc. A gente, se o próximo capítulo for pequenininho, que eu ainda vou produzir o conteúdo, né? Mas se for um pouquinho extenso, eu faço no terceiro vídeo aqui, explicando tudo direitinho, tá? Na próxima formação, nós vamos falar sobre as práticas interiores, tá? Dessa consagração. Realizar os atos por Maria, com Maria, em Maria, né? Aqui, ó. Em Maria, para Maria e por Maria, tá? Para que melhor a gente possa fazer por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus, tá? Enfim, a gente vai falar sobre isso melhor na próxima aula, beleza? Para finalizar, vamos só fazer a oraçãozinha do grupo, né? Nova geração. Se sentir confortável para rezar mais, fique à vontade também. Te pedimos, Cristo, nosso amigo, que permitas brotar do teu coração o manancial do teu Espírito Santo sobre essa nova geração, para que, iluminados por ele, anunciemos a luz da alvorada e nova primavera do Evangelho. Que em ti sejamos jovens livres e valentes, que se atrevam a proclamar com força e entusiasmo a própria fé, impactando o mal com bem, o ódio com amor e o mundo descrente com virtudes verdadeiras e autênticas. Que no amor à hoxa consagrada à Virgem Maria e ao Papa, estejamos preparados a testemunhar com destemor o simbolismo da tua cruz redentora. Amém. E estivermos, sempre estaremos unidos em nome de Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima, pessoal. Deus vos abençoe.